nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto de oração da Igreja Batista Canaã. É sempre uma alegria podermos estar juntos para aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor nessa noite. O Salmo 96, a partir do verso 1 até o verso 9, é uma canção linda de louvor, de adoração ao Senhor Deus, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado pela leitura da tua palavra, Pai. Que venha, ó Deus, de encontro às nossas necessidades nesse momento. Ó Deus, abençoe o teu povo espalhado na face da terra, Pai. Colocamos, ó Pai, nas tuas mãos a vida de cada um dos teus servos, a tua igreja, Pai. Visita cada um, ó Deus. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreender a vontade do Senhor, Pai. Ó Deus, manifesta a tua graça, o teu poder em nossas vidas e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar em você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Curioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu,
sair daqui até tocar em você. Não quero só me arrepiar, Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. não quero só me arrepiar, Não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso o oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. É sempre uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus com vocês. E a nossa meditação nessa noite se encontra em Romanos capítulo 16, a partir do verso 17 até o verso 20, mas o foco da nossa reflexão será os versos 19 e 20 de Romanos capítulo 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, poderá fazê-lo agora. Romanos capítulo 16, a partir do verso 17 até o verso 20. Os versos 17 e 18, Paulo dá algumas recomendações àquela igreja, algumas instruções àquela igreja. E nós sabemos que nós precisamos de orientações, de instruções, para nós andarmos no caminho do Senhor, para fazermos a vontade de Deus, para sermos bênção no reino de Deus, sermos bênção nas mãos de Deus. E Paulo, então, ele exorta, aquela igreja, dá algumas demonstrações àquela igreja, porque aquela igreja estava enfrentando alguns problemas, tinha ali alguns problemas de relacionamento dentro daquela igreja, havia divisões naquela igreja, escândalo naquela igreja. E aí Paulo fala da seguinte forma no verso 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. E aí Paulo, na última frase do verso 17, ele diz assim: afastai-vos deles. Então havia ali um grupo, algumas pessoas que estavam vivendo na dependência do pecado, que não estavam vivendo segundo a vontade de Deus, que estavam longe das doutrinas que eles haviam aprendido, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava causando divisão naquela igreja, escândalo naquela igreja, desconforto naquela igreja. E aí Paulo orienta aqueles irmãos que eram firmes na fé, aqueles que eram fiéis a Deus, para se afastar desses que estavam causando desconforto e escândalo. E aí Paulo diz no verso 18 que essas pessoas não serviam ao Senhor, estavam servindo o seu próprio ventre, estavam vivendo conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, estavam longe da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção e o foco da nossa mensagem nessa noite é a partir do verso 19, os versos 19 e 20, que eu quero
refletir com vocês, fala de algumas qualidades daquela igreja, da igreja de Roma. Eu quero focar nas coisas boas, naquilo que nos edifica, que nos ajuda a crescer, a olhar cada vez mais para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo diz assim, versos 19 e 20, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Louvado seja Deus. Qualidades da igreja. A primeira qualidade que eu quero destacar dessa igreja era a obediência conhecida. A obediência daqueles irmãos que eram fiéis, que viviam conforme a vontade de Deus, que eram modelo ali na cidade de Roma, que fazia diferença naquela cidade. Paulo diz que a obediência daqueles irmãos era conhecida de todos. A obediência daqueles irmãos ao Senhor Deus Todo-Poderoso era conhecida de todos. Lá em Romanos capítulo 1, verso 8, Paulo já dá graças a Deus, pela vida daquela igreja, daqueles irmãos, quando ele diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé daqueles irmãos era proclamada no mundo todo. Louvado seja Deus. Nós precisamos ser cada vez mais obedientes a Deus, submissos ao Senhor, porque quando nós decidimos obedecer a Deus, a nossa fé também é proclamada aos confins da terra. Nós fazemos a diferença na rua que nós moramos, no setor que nós moramos, na cidade que nós moramos. Fazemos a diferença por onde quer que nós formos, por onde quer que nós andarmos, quando nós decidimos ser obedientes a Deus, a viver a sua palavra, a obedecer aos seus mandamentos e estatutos. E aqueles irmãos, aquele grupo que era submisso a Deus, a fé deles foi proclamada no mundo todo. O evangelho havia chegado na cidade de Roma. Pessoas tinham sido alcançadas, se renderam a Jesus e decidiram ser obedientes ao Senhor Todo-Poderoso. Eles decidiram ser obedientes. Obediência a Deus gera vida, a desobediência gera morte. Tem muitas pessoas morrendo sem Deus, sem Jesus, sem esperança, e indo para o inferno porque decidiram desobedecer a Deus, decidiram andar no caminho largo, no caminho da perdição, no caminho das drogas, do alcoolismo, do tráfico, da maledicência, do orgulho, da vaidade pessoal. Pessoas que vivem longe da vontade de Deus. A obediência, ela está diretamente relacionada ao amor. Quando nós decidimos amar a Deus, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus e decidimos amar a Deus, nós temos a alegria no nosso coração em obedecer ao Senhor, Criador e sustentador das nossas vidas. Se amamos a Deus, nós não teremos dificuldades para obedecê-lo. Está escrito lá em João capítulo 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então a obediência, ela está totalmente relacionada ao amor. Quando nós decidimos amar a Deus, quando nós decidimos servir ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, nós temos a alegria em ser obediente, em ser submisso
ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que não obedece a Deus e não submete a sua vontade, não receberá as bênçãos de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 diz que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta eu ficar 30 anos frequentando uma determinada igreja, ouvindo a palavra, ouvindo mensagens, estudos, entoando hinos de louvor a Deus, se eu não decidir a ser obediente ao Senhor, se eu não renunciar aos meus próprios desejos, à minha própria vontade, se eu não decidir amar a Deus com toda a profundidade do meu coração, não adianta nada. Deus quer que nós sejamos praticantes da palavra, obedientes. Mateus capítulo 5, verso 19 diz que todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros, será considerado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será grande no reino dos céus. Será grande no reino dos céus. João capítulo 5, verso 13 diz que é nisso que consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Seus mandamentos não são pesados. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa decidir em seu coração a ser obediente a Deus, a ser submisso a Deus. Havia um grupo ali na cidade de Roma, na igreja de Roma, que tinha decidido ser obediente a Deus. E a obediência da igreja era conhecida de todos. A fé daqueles irmãos foi proclamada no mundo todo. A fé foi proclamada no mundo todo. Deus se alegra quando nós decidimos ser obedientes a Ele. Segunda qualidade da igreja que eu quero destacar, além da obediência ser conhecida por todos, aquela igreja também tinha um testemunho que trazia alegria. Testemunho que trazia alegria. Verso 19. A obediência a Deus gera um testemunho de fé. E o testemunho traz alegria ao pastor Paulo, aos líderes daquela igreja, principalmente ao Senhor Deus, Criador e sustentador das nossas vidas. O testemunho, ele gera alegria do Senhor Deus, Criador e sustentador. A alegria é um estado de viva satisfação, de contentamento, de júbilo, de prazer. A Bíblia diz que Jesus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde Jesus chega, quando Jesus entra no coração de alguém, Jesus traz alegria. Quando Jesus entra na família de alguém, Jesus leva alegria para aquela família. Porque Jesus é a nossa alegria. Nós precisamos sentir essa alegria no nosso coração, essa alegria que contagia a nossa vida, que muda o nosso ser para melhor. Paulo se alegrava com aquela igreja, com o testemunho daqueles irmãos, com a vida daqueles irmãos. Era uma alegria que contagiava o apóstolo Paulo. No início dessa semana eu estava assistindo Bom Dia Goiás
e eu vi uma reportagem que me trouxe muita alegria. Falava de uma senhora bem humilde, que mora, na verdade, num local onde é uma invasão. Não tem energia elétrica e nem água, porque como é uma invasão, né, então companhia de energia nem de água não podem fazer as instalações, nem elétrica e nem hidráulica, naquela casa, naquele lar. E aquela senhora tomou uma decisão. Ela viu as crianças do bairro passando necessidade, passando fome, e ela pegou o dinheiro da sua aposentadoria e começou a comprar alimentos. E começou a fazer comida para aquelas crianças, a oferecer comida para aquelas crianças daquele bairro que ela mora, em Goiânia. E quando algumas pessoas ficaram sabendo que aquela senhora simples, humilde, com o pouco que ela tinha alegria em poder compartilhar, em poder matar a fome daquelas crianças, algumas pessoas começaram a ajudá-la. Alguns empresários começaram a levar alimentos para aquela senhora, e aí a TV Anhanguera ficou sabendo e fez uma reportagem com ela, e a gente podia contemplar a alegria daquela senhora de mais de 60 anos de idade, em poder cooperar, em poder contribuir, em poder ajudar aquelas crianças carentes daquele bairro, matar a fome daquelas crianças. E a alegria daquela mulher não estava nos bens materiais, não estava na sua casa, mas a alegria dela estava em poder ser solidária, em poder cooperar, em poder contribuir para ajudar o próximo. A alegria dela estava no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos experimentar essa alegria que vem do alto, que vem do Senhor Deus. A terceira qualidade da igreja era a sabedoria para o bem. Aquelas pessoas haviam demonstrado sabedoria em obedecer o Evangelho, porque lá em Provérbios capítulo 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Termos Deus no coração é o princípio de termos um coração sábio e entendido. Tiago capítulo 1, verso 5 diz que se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. A fonte de sabedoria nós encontramos no Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo declara aqui que aqueles irmãos, no verso 19, tinha sabedoria para o bem. Quero que sejais sábios para o bem. Era o desejo dele, que aquela igreja fosse sábia para o bem. Nós precisamos buscar cada vez mais a sabedoria do alto para nós fazermos o bem, para nós ajudarmos aqueles que precisam, aqueles que necessitam, para estarmos testemunhando o amor de Deus para as pessoas que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. O rei Salomão, quando assumiu o seu reinado na 1 Reis capítulo 3, ele teve uma experiência com Deus e ele ora naquela experiência, naquele sonho que ele teve com Deus. Ele fez uma oração e lá em 1 Reis capítulo 3, verso 9, ele faz um pedido especial a Deus. Ele diz: dai, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Salomão queria discernir entre o bem e o mal. Salomão queria fazer o bem e se afastar do mal. Esse precisa ser o desejo do nosso coração também. A nossa oração precisa ser a mesma: Senhor, dai-me sabedoria
para que eu faça o bem e me afaste do mal, para que eu saiba discernir o bem do mal, para que eu seja bênção na vida das pessoas, bênção nas tuas mãos, no teu reino. Precisamos buscar a sabedoria do alto para o bem. Infelizmente, tem muitas pessoas que são inteligentes, mas para praticar o mal, para maquinar o mal, para planejar o mal, para prejudicar o próximo, para prejudicar uma cidade, um estado, uma nação. Nós precisamos buscar a sabedoria para o bem. Achei muito interessante a expressão de um sábio, de uma pessoa anônima, que ele disse assim: concede-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguirmos uma da outra. Esse precisa ser o nosso desejo também, precisa ser a nossa vontade dia por dia. E por último, simplicidade para o mal. É a última frase do verso 19 de Romanos capítulo 16, quando Paulo expressa que aquela igreja precisava ser simples para o mal. Simples para o mal. Simplicidade aqui significa a pessoa ser inofensiva. Não está disposto a fazer o mal, a praticar o mal, a viver na dependência do mal. É exatamente isso que Paulo está dizendo àquela igreja. Que não tenha plano nenhum para o mal, para maquinar o mal. Que a igreja não ceda nenhuma tentação que venha prejudicar a si mesmo ou as outras pessoas ou atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Acho muito interessante uma história. A professora pediu para os alunos fazerem uma redação e deu um tempo determinado ali para os alunos fazerem aquela redação. E o tema da redação era Deus e o mal. Os alunos precisavam falar sobre Deus, quem era Deus para eles, e depois falar um pouco sobre o mal também. E os alunos começaram a fazer aquela redação, a classe toda envolvida, fazendo aquela redação, mas um aluno se destacou. Ele começa a falar sobre Deus, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é o Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, imutável, santo, justo, reto, que Deus é amor, que Ele é fiel, que Ele cuida do ser humano, que Ele ama o ser humano. E de repente o sino tocou e a professora disse: vocês têm 30 segundos para entregar a redação. E aí ele conclui a sua redação da seguinte forma: falei tanto sobre Deus que não há tempo para o mal. No dia seguinte, quando a professora entregou aquela redação, que havia corrigido as redações dos alunos, aquele aluno tirou a maior nota. Ele ficou tão envolvido em falar sobre Deus, ele usou o tempo que ele tinha para expressar o que Deus significava na vida dele, que ele não teve tempo para falar sobre o mal. Meus irmãos, nós também não podemos ter tempo para o mal no nosso coração, na nossa vida, na vida da nossa família. Nós precisamos estar envolvidos com o reino de Deus, comprometidos com o reino de Deus,
precisamos ser atuantes na obra do Senhor, porque quando nós nos envolvemos, nos comprometemos, não haverá tempo para a nossa vida para o mal. O mal não entrará no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Não podemos dar lugar ao diabo em nossas vidas. Precisamos estar cada vez mais comprometidos com Deus, com o seu reino. Precisamos ter essas qualidades que Paulo destaca aqui da igreja de Roma. A nossa obediência precisa ser conhecida por todos os homens. Quando você sair na rua, você precisa ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você precisa buscar cada vez mais a sabedoria vinda do alto, sabedoria para o bem, para você discernir o bem do mal, para você ser bênção nas mãos de Deus. Você precisa dar um testemunho que traz alegria, que contagia as pessoas, que faz a diferença na vida de outras pessoas. E você não pode dar espaço para o mal no seu coração, na sua mente, na sua vida. Não pode, não podemos deixar o mal entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Que Deus sustente a nossa vida dia após dia. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, por essa oportunidade que nós temos, Pai, de estudar a Tua Palavra. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Fortalece cada um, supre as necessidades de cada um, Pai. E nos ensina a Te servir mais e melhor, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, quebranta o nosso coração, Pai, e nos ensine, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém. Além do Rio Azul, queridos, nós vamos adorar. Amém? Vocês conhecem esse hino, irmãos? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto sem fim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto sem fim. As nações
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, Puro, irmão. de jaspe é seu muro, Que beleza. além do rio azul. Morte e choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Oh, Senhor. Morte e choro, tristeza e dor, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. nunca mais. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, Oh, Senhor, que beleza. além do rio azul. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse culto de oração, lá na primeira carta, né, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: orai sem cessar. Então nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus Cristo é o exemplo de oração. Então precisamos a cada dia estar colocando nossas vidas diante de Deus, nossos desejos, nossas vontades, para que Deus possa nos guiar conforme a vontade dele. Nesse momento eu quero orar com você por dois motivos específicos: orar pelas famílias do Brasil, pelas famílias da nossa igreja, e orar pelos profissionais de saúde, né? Os profissionais da estrada, orar para que Deus possa protegê-los. Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento para te pedir, ó Deus, que Tu venha derramar chuva de bênção, de proteção, de cuidado, te entregando aos caminhoneiros, ó Pai, todos aqueles do transporte alternativo, os motoristas, de empresa de ônibus, aérea, ó Pai, pilotos, seja qual for, ó Pai, esses que estão transportando mercadoria, pessoas, tome em Tuas mãos, ó Deus, protege, cuida, no nome santo do Senhor Jesus, cada um deles, livra desse mal, livra dessa pandemia, te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, te pedimos por todos os profissionais da saúde, ó Deus, estão ali na frente. Nós temos visto muitos relatos de médicos, enfermeiros, ó Pai, que têm contraídos e uns chegando até a falecer. Te pedindo, ó Deus, tem misericórdia. Te pedimos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que já perderam seus familiares, não puderam se despedir. Ó Deus, consola o coração. Conforta, ó Deus, só Tu, ó Pai, é o Deus que dá consolação. Nós sabemos como uma perda, ó Pai, uma vida é importante. Às vezes você está distante, não sente, mas aquela pessoa está fazendo falta na família, está fazendo falta no convívio familiar, está fazendo falta no trabalho. Ó Deus, te pedindo por cada vida que já foi ceifada por esse coronavírus. Ó Deus, abençoa os familiares. Te pedimos, ó Pai, por essas vidas que foram ceifadas, que Tu esteja consolando seus familiares, protegendo. Te pedindo por aqueles que estão internados. Ó Deus, toma em Tuas mãos que possa ter uma boa recuperação. Te pedimos pelos profissionais que lutam em busca de pesquisa, de vacina, estratégia para curar. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Nós sabemos que precisamos que Tu dê sabedoria a esses homens, essas mulheres, para encontrar a melhor fórmula possível para fazer uma vacina. Queremos te pedir para que as autoridades constituídas, ó Pai, mundialmente, possam chegar em um consenso, ó Pai, e possa trabalhar para que esse mal seja curado. Mas nós sabemos, tudo só ocorre com a Tua permissão, se Tu agir. Por isso nós colocamos diante de Ti. Queremos colocar diante de Ti também as famílias. Pai, cada família enlutada, cada família que tem pessoas, ó Pai, que estão com entes queridos internados, ó Deus, estão em Tuas mãos.
aquelas famílias que estão em confinamento em casa devido à doença. Ó Deus, toma em tuas mãos, ó Deus, protege, cuida esses familiares, ó Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos, só Tu pode trazer o consolo. Te pedimos por essa família que haja, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus, que haja, ó Deus, um agir de Deus na vida de cada família, que haja um conforto, um consolo, que Tu possa, ó Deus, em nome santo do Senhor Jesus, abençoar rica e abundantemente. Abençoa nossas casas, abençoa, ó Pai, nossos filhos, mãe, abençoa, ó Pai, em nome de Jesus, e protege. Nós colocamos diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas, nossos familiares, profissionais. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Que Deus possa se contemplar, no nome de Jesus. Amém. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, a Sua bondade dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Pai, e aqui nós estamos, ó Pai, com o coração quebrantado e contrito na Tua presença, Pai. Colocamos, ó Pai, no Teu altar, ó Deus, a nossa cidade de Miracema, Pai. Abençoe cada autoridade constituída, abençoe cada família que aqui mora, Pai. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus, visita cada um, visita os hospitais nesse momento, Pai, manifeste o Teu poder, a Tua graça na vida de cada pessoa que necessita da cura física, Pai. Visita aqueles que estão doentes emocionalmente falando, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Cremos, ó Pai, que o Senhor pode agir, que o Senhor pode manifestar a Tua graça e o Teu poder, que o Senhor pode, ó Deus, curar essas pessoas. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida delas. Visita aqueles que estão, Pai, doentes, espiritualmente falando, ó Deus, que estão longe da Tua presença, Pai. Ó Deus, que não vivem segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai, nos use como instrumento vivo nas Tuas mãos, ó Deus, para que possamos alcançar essas pessoas, ó Deus. Pai, para que elas reconheçam a sua condição de pecador, confessem os seus pecados ao Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, Pai, para ser curada, ser sarada, ser transformada, Pai, de todo pecado, de toda iniquidade, ó Deus. Colocamos, ó Pai, as famílias nas Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, aquelas famílias que estão vivendo, ó Deus, conflitos, que está tendo, ó Deus, problemas de relacionamentos, ó Pai. Ó Deus, visita cada lar, Pai, manifesta o Teu poder, a Tua graça, Pai, tire, ó Deus, repreende em nome de Jesus toda dissensão, toda discussão, Pai, intrigas que há, que o Senhor esteja repreendendo, que haja paz, que haja comunhão, que haja coinonia, Pai, nos lares, ó Pai, da nossa cidade, ó Deus. Entregamos nas Tuas mãos também os profissionais de saúde, Pai, que têm trabalhado tanto, Pai, ó Deus, no combate do coronavírus. Continue, ó Pai, abençoando a vida deles, sustentando cada um deles, suprindo as necessidades deles, Pai, protegendo, ó Pai, de toda e qualquer doença, Pai. Te louvamos, te agradecemos pela vida deles, ó Deus. Entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos a Tua igreja, Pai, visita a Tua igreja, Pai, fortalece aqueles que estão fracos, ó Deus, anima aqueles que estão desanimados, renova, Pai, as forças daqueles que estão abatidos, manifesta, Pai, a Tua graça, o Teu poder, Pai, em nome de Jesus na vida do Teu povo, da Tua igreja, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, porque reconhecemos que o Senhor, nosso Deus querido, Criador e sustentador de cada um de nós, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus.